Bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria fazer um comentário aqui. Acho que tanta gente comentou, né? Por que eu vou me furtar a esse direito de comentar o caso da promotora de justiça e a expressividade religiosa. Tempos difíceis, né? Para todo aquele que professa uma religião. Há sempre alguém querendo, sei lá, tirar uma casquinha. Há sempre alguém querendo usar o inexistente para proibir a gente da manifestação de fé. Acho que vocês viram, foi largamente anunciado aí nas redes sociais. O caso da promotora de justiça que, após a leitura de um poema, né, onde se falava a palavra Deus, acho que nem foi uma coisa tão contundente, era apenas um poema de acolhimento, era um encontro de representantes do Ministério Público e representantes do Conselho Tutelar. Alguém leu um poema de acolhimento onde a palavra Deus aparecia. Foi o suficiente para que ela entrasse em parafuso. E que dissesse que aquilo era inconstitucional, que não deveria haver nenhuma referência a Deus naquele recinto, e que ainda, se alguém puxasse uma oração ali, ela se levantaria com todo o ministério e ia embora, mais ou menos uma coisa assim. Não sei se era uma referência àquele encontro ou a um encontro anterior. Mas enfim, a distinta revelou um asco grande, né? Eu diria, do cristianismo e de religiões que defendem a existência de Deus ou que afirmam a existência de Deus. Isso sempre nos deixa preocupados, né? Parece que há no mundo todo um avanço da luta contra a crença em Deus ou da luta contra o cristianismo. Parece que há um avanço disso no mundo inteiro. No Brasil, onde a gente vê tantos absurdos sendo cometidos, acho que não seria diferente. Acho que todo mundo já percebeu, né? Estou bem gripado esses dias, mas eu decidi fazer esse vídeo assim mesmo. Inclusive para defender aquilo em que acredito, né? Estamos no Estado laico, mas não estamos no Estado laicista. Ou seja, estamos no Estado onde o governo não traz e não deve trazer nenhuma representação religiosa definida. Estamos no Estado em que o direito à liberdade religiosa é assegurado por lei. Quem está debaixo desse direito? Evangélicos, católicos, espíritas, religiões afrodescendentes, qualquer um que professar o que quiser professar uma religião. Inclusive qualquer um que não quiser professar nada, né? Os ateus não querem professar nada, não acreditam na existência de Deus e estão no seu direito de não acreditar. Aí vem alguém dizer, não, você não pode falar a palavra Deus aqui porque isso fere a Constituição. Isso é mentira. Acho que um grande problema que a gente enfrenta hoje também é a falta de enfrentamento. Muitas vezes a gente está no lugar, a gente ouve um absurdo e a gente prefere ficar calado. A gente evita o conflito. Isso é um grande problema. Porque quando uma pessoa profere uma mentira a respeito de uma determinada coisa, como nesse caso, a gente precisa falar. A gente precisa dizer, você está mentindo, ou você está enganado, alguma coisa desse tipo. Mas é preciso que seja exposta a verdade, para que as pessoas entendam que nós não somos massa de manobra. Para que as pessoas entendam que nós não estamos aqui perdidos no mundo. A gente sabe o que a gente está fazendo aqui, né? O nosso Estado, ele é laico, ele não é laicista. Ou seja, enquanto Estado laico, ele não professa nenhuma religião. Institucionalmente falando, o Estado não professa nenhuma religião e nem deve. Mas ele não é laicista, ou seja, ele não nos proíbe de ter a nossa religião. Eu até me lembro, no ano passado, acho que foi 2024, o tempo passa tão rápido. Em 2024 houve uma discussão no STF sobre o uso de símbolos religiosos em repartições públicas. Aí tava lá os ministros, né? Eu me lembro mais do Zanin, do Flávio Dino, e eu fiquei preocupado. Falei, puxa,
Será que vão começar a proibir os símbolos religiosos em instituições públicas? Eu conheço várias escolas pelas quais já passei, que você entra e está lá a Bíblia aberta. Né? A minha ex-diretora, minha ex-vice-diretora, com quem eu mantenho amizade até hoje, ela mesma deixava a Bíblia aberta no computador dela. Era um símbolo da fé que ela tinha, da religião que ela professava. E nunca tivemos problema nenhum nesse sentido. E eu conheço escolas onde, na porta de entrada, tem uma Bíblia aberta lá. Aí eu fiquei preocupado com essa discussão em 2024. Mas graças a Deus, por mais resistência que a gente tem ao STF, por tantos desmandos, né? Diga-se de passagem, mas isso foi uma decisão quase que unilateral, no sentido de que não, isso é um direito legítimo. Estamos num país fundado, inclusive, por cristãos. Os jesuítas estiveram aqui, junto com os exploradores portugueses. Eles abriram o caminho da fé. Os jesuítas abriram o caminho da fé. Eu nunca me esqueço que em Carapicuíba, e gosto sempre de lembrar todo mundo, nós temos um dos maiores símbolos da fé ali na aldeia de Carapicuíba. É um dos maiores símbolos da fé católica. Tá? Que para mim é de relevância muito grande. Eu não fico. Eu sou cristão evangélico, mas eu não fico atacando ninguém e também não estou fazendo uma defesa exacerbada. Estou apenas dizendo: esse é o maior símbolo da fé católica que temos, talvez no Brasil, a aldeia de Carapicuíba. Sem contar o fato que o nosso calendário está repleto de datas religiosas que a gente comemora, são feriados nacionais que a gente comemora. É uma série de coisas que legitimam a fé cristã ou a fé de qualquer outro viés dentro do território nacional. Aí alguém vem e fala assim, olha, nessa reunião falou-se sobre Deus e isso é inconstitucional. Não, a gente tem que aprender a conhecer a lei, né? Ministro Zanin, ministro Flávio Dino disseram e votaram, né? Não tem nada a ver, os símbolos religiosos fazem parte da nossa cultura como povo e os símbolos religiosos devem ser mantidos. Então, você entra numa escola, na diretoria de ensino, por exemplo, tem lá o símbolo de Nossa Senhora, né? Uma estátua de Nossa Senhora. Tá lá, é legítimo. Aquela representação religiosa é legítima. Ninguém tem o direito de ir lá e fazer nada contra aquilo. Né? Você entra numa escola e tem lá o crucifixo. Jesus pendurado na cruz. Um símbolo religioso católico. É legítimo. Tá lá, é um espaço. Um espaço apropriado e um espaço de direito. Uma decisão dos ministros da manutenção desses símbolos religiosos nas instituições. Isso não fere o direito de ninguém. Não fere a religiosidade de ninguém. Você entra numa escola e tem lá uma Bíblia aberta. É direito. Direito adquirido. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Quando a gente se encontra, quando a gente se reúne, decide fazer uma oração religiosa antes do início dos trabalhos, para Deus abençoar, é um direito do cristão fazer isso, seja ele de viés católico ou evangélico. É um direito. Oração do Pai Nosso, oração à Virgem Maria, a quem quer que seja, é um direito. E a gente não pode esquecer que nós temos direitos. Que a gente não pode abaixar a cabeça para as pessoas que não conhecem a lei ou que querem usurpar o nosso direito, criando falácias, inventando mentiras. Isso a gente não pode. Ok? Então vamos manter o símbolo católico lá, vamos manter o crucifixo, vamos manter Nossa Senhora, vamos manter a Bíblia aberta, vamos manter o que a gente quiser. Nós temos esse direito por lei. Isso conquista, né, de uma discussão à vida em 2024, que eu me lembro muito bem. Ministros Zanin e Flávio Dino votaram a favor da manutenção dos símbolos religiosos. E ninguém que faz uma oração antes do início dos trabalhos está ferindo o direito de ninguém. A pessoa que não quer orar porque é ateu ou ateia, não precisa fazer oração, pode sair do recinto se quiser. Eu já tive eu diria um confronto, foi uma coisa tranquila, mas eu diria assim um confronto, né, de fazer uma oração no início de um trabalho na escola, e depois alguém vem comentar, puxa, mas não deveria, porque eu não sou evangélico, não sou católico. Manifeste a sua religiosidade do jeito que você quiser. Tenha o seu espaço para isso. Sei que isso é uma discussão mais profunda, que vai longe, mas de modo geral, o que a lei nos assegura é o direito da manifestação religiosa, seja ela de que viés for. Esse é um direito que temos. E aí essa discussão, essa fala, essa grita, né? Esse conflito criado por essa promotora de justiça não faz sentido nenhum. Ela já está, graças a Deus, desacreditada e vai ter que responder por isso, porque ela, que é promotora de justiça, que deveria conhecer a lei,
pecou contra a própria lei. Então ela que pague por essa mentira que ela propalou lá no evento, né? E nós vamos ficar com a nossa religiosidade, com a nossa fé em Deus e vamos seguir em frente. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Deus abençoe.